Retomamos a nossa catequese sobre a segunda expressão da oração, que é a meditação. São três as expressões da oração, as expressões clássicas: oração vocal, meditação e oração mental. Esta última também atende pelo nome de oração contemplativa ou oração de contemplação. E agora, à luz do programa anterior, dando continuidade ao argumento do programa anterior, que buscou com a Igreja, na primeira parte do parágrafo 2705 do Catecismo da Igreja Católica, uma conceituação da oração de meditação. Agora nós vamos ver os instrumentos, digamos assim, materiais, os auxílios externos de que nós podemos nos utilizar para meditar. Como se medita? Com que auxílio? Com que ajuda? Com que matéria mais facilmente a gente medita? É possível meditar sem nada nem ninguém e até com os olhos fechados? Claro que sim. Mas com os olhos abertos também nós temos à disposição certos mecanismos, certos auxílios, e é isso que a gente vai ver agora, segunda parte do parágrafo 2705 do Catecismo da Igreja Católica. Geralmente, utiliza-se um livro e os cristãos dispõem de muitos: as Sagradas Escrituras, o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história e a página do Hoje de Deus. Repare que riqueza. Em primeiro lugar, você pode se utilizar das Sagradas Escrituras, a verdade que salva, a palavra de Deus escrita, especialmente os Evangelhos. E eu sugeriria no Antigo Testamento o livro dos Salmos. Dentre todos os livros do Novo Testamento, os 4 Evangelhos. Depois, as imagens sagradas. Elas são o Evangelho para aqueles que não leem. Elas são um poderoso auxílio, uma poderosa pedagogia que leva nossos sentidos a contemplar, a apreender a imagem, para com ela sermos remetidos ao transcendente. As imagens não ficam nela, elas fazem com que os nossos sentidos a ela se dirijam para mais facilmente chegar ao sobrenatural, a Deus Todo-Poderoso. Depois, os textos litúrgicos do dia, as leituras da missa diária, qualquer católico pode ter acesso a elas. Os textos litúrgicos do dia, do tempo, o tempo da Quaresma, tempo do Natal, tempo da Páscoa, tempo do Advento, tempo comum, Semana Santa e assim por diante. As obras dos padres da Igreja, aqueles nossos grandes escritores dos 5, 6 primeiros séculos, dependendo se é do Oriente ou é do Ocidente, pessoas com uma sabedoria, com uma santidade tremenda, uma riqueza, um patrimônio espiritual e teológico inestimável. As obras de espiritualidade, santos e santas, mas também grandes escritores que nos deixaram importantes temas de aprofundamento da teologia, da fé e da espiritualidade católica. O livro da criação e da história, sim, refletir diante do mar, refletir diante do rio, dos lagos, dos animais, também é uma página de Deus. Os acontecimentos da história. Também se pode meditar nas agruras, nas felicidades, nas conquistas, nos acontecimentos dos homens, com ou sem o celular, com ou sem o aparelho de TV, desde que nós escolhamos os mecanismos justos e imparciais. E a página do Hoje de Deus. Deus intervindo, Deus se manifestando, Deus agindo na história. Todos esses são instrumentos favoráveis para a oração de meditação.